Vem, meu amor. Vem andar. Vem, meu amor. Eles estão no caminho. Vem, meu amor. Aqui. Ó, gente. Ó, nem tinha percebido que eu não tinha ligado o microfone. Deixa eu ver aqui. Isso. Pra gente retornar. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Ai, valeu, obrigada. Obrigada, viu, gente? Bem, deixa eu pegar aqui o meu escrito, aqui a caneta, tá? Vou pegar a caneta preta. Só pra gente dar continuidade, tá bom? A gente vai dar continuidade nesse slide, que foi onde a gente parou. Eu quero aproveitar, mostrar aqui para vocês, né? Porque nós vamos começar a caminhar nesses tipos de herança, né? Que nós denominamos de herança monogênica. Por quê? É a transmissão de uma característica, tá? Como a gente já viu ali no iniciozinho pelas leis de Mendel, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar para vocês, vou fazer, ele está aqui representado, mas eu quero fazer aqui ao lado para vocês terem uma ideia, tá? Como é que, porventura, a gente possa às vezes até fazer isso no dia a dia, às vezes num problema de genética, né? Então é interessante a gente fazer. Reparem que o que eu fiz aqui parece que a gente vai brincar de jogo da velha, né? A gente primeiro faz esse traçado, que é o que a gente chama de xadrez mendeliano. Então, nós vamos fazer o cruzamento. Cruzamento do que está aqui, ó. Reparem que esse indivíduo é um indivíduo heterozigótico. Por quê? Ele é azão, azinho, tá bom? Então, aí o que a gente faz? Faz esse traçado, aí coloca aqui, ó. Azão, azinho. Ó, gente, a letra não fica boa não, mas é só pra gente Professora, fazer junto. Oi, pode falar? você estava falando aí sobre os cromossomos, né, e tudo. Sim. O hermafrodita, o que acontece? Até já a Cibele perguntou em relação a isso. É Luciana, não é, Lu? Isso. Lu, a gente estava falando o seguinte. No caso, existem várias alterações. Quando a gente fala de alterações, existem várias alterações cromossomais. Vocês vão ver depois aprofundar na genética. Existem alterações que nós denominamos de alterações numéricas e existem alterações estruturais. Então, no caso específico, seria uma alteração estrutural. O que vem a ser isso? Quando uma estrutura cromossomal ela apresenta às vezes características a mais. Então eu vou pegar aqui, eu vou voltar, mas só para ilustrar, tá? Porque são esses cromossomos, né? Então, um indivíduo ele possa ter alteração nesse conjunto cromossomal, que são 23 pares, numérico, ou seja, ter cromossomos a mais ou a menos, ou ele possa vir apresentar do que a gente denomina alterações estruturais, que significa, vou pegar esse daqui que ele tá um exemplo fácil da gente pegar, trabalhar com ele. De repente, ao invés de ele ter essa estrutura cromossomal completa, imagine que isso daqui, ó, houve uma quebra, tá? Então isso é uma alteração estrutural. Ou possa ter outra coisa, que ao invés de ele ter a menos, ele possa ter informações para mais. Ou seja, essa estrutura, né, ela ganhar extensão. Então, nesses casos, o indivíduo ele apresenta informações estruturais, informações a mais, que vêm interferir no desenvolvimento daquele organismo, né?
podendo ali, e interferir nesse desenvolvimento significa surgimento de situações orgânicas, né, que fogem daquele padrão de normalidade. A síndrome de Down entra nesses casos? A síndrome de Down, ela é uma alteração numérica. Vou até apagar aqui. A síndrome de Down é uma alteração numérica. O indivíduo, ao invés de ter 46 cromossomos, ele vai ter 47. Não, espera aqui. Que eu tô tentando pensar e pegar uma coisa aqui, ó. Não é, eu quero caneta. Deixa eu ver. Caneta. Isso. Olha só, Lu. No caso da síndrome de Down, o indivíduo tem o que a gente chama de trissomia do 21, que é isso daqui, ó. Se você perceber aqui, todos esses cromossomos, eles são pareados. Aqui tem 2, 2, 2 e assim sucessivamente, tá? Mas o indivíduo com síndrome de Down, você chega aqui no cromossomo 21, ao invés de ter 2, ele tem 3. Então, na contagem final, ao invés de ter 46 cromossomos, ele terá 47 cromossomos. É uma alteração numérica. E essa, né, até que eu estava conversando inicialmente, né, aqui a gente falou sobre isso, eu até chamei a atenção, porque numericamente ter um a mais, um a menos, às vezes possa, né, pelo nosso dia a dia, achar que é pouco, mas ter a mais ou ter a menos implica sim em várias alterações no desenvolvimento orgânico. Inclusive, no caso de indivíduos com síndrome de Down, eles têm sim mais propensão, às vezes, ter problemas cardiovasculares, problemas do trato digestório, ou seja, não é um comprometimento só cognitivo, não é um comprometimento só até mesmo motor, né? Porque normalmente essas crianças apresentam uma hipotonia, mas às vezes um prejuízo ou alguma alteração em desenvolvimento de outros sistemas, como o sistema circulatório e sistema digestório, tá? Então, na verdade, Lu, que eu acho que esse iniciozinho você não pegou, eu até falei, esse assunto é um assunto muito importante, que vai ser inclusive mais explorado com vocês na genética, onde a gente apresenta para vocês, né, as síndromes, e essa não é a única. Por exemplo, eu dei o exemplo, falei aqui no início da síndrome de Patau. Na síndrome de Patau é a trissomia do 13, tá? Ou a trissomia do 15, que é a síndrome de Edwards. Então, aí você fala assim, professora, síndrome de Down eu já ouvi falar, mas Patau, Edwards, talvez vocês não tenham ouvido falar. Porque, de fato, a síndrome de Down ou trissomia do 21, dessas síndromes, ela realmente é a mais frequente. Mas existem outras síndromes que realmente elas são mais observadas em menor proporção, mas elas ocorrem. E é importante a identificação, mesmo porque o que eu destaquei é que vários desses indivíduos, né, eles vão precisar de uma assistência fisioterápica, né? E provavelmente vocês ali no dia a dia podem se deparar com indivíduos que venham necessitar, né, de um acolhimento de vocês, de uma assistência específica para dar uma melhor qualidade de vida a eles, né? E ajudá-los mesmo no processo de desenvolvimento. Então é muito importante, tá? E vocês vão ter a oportunidade na genética, né? Da gente trabalhar com isso com vocês, esclarecer direitinho essas alterações estruturais, essas alterações numéricas. Por exemplo, também citei, né? Existe alteração no cromossomo sexual. Aí, por exemplo, tem meninas que apresentam, que elas deveriam ser XX, elas só apresentam um X, elas apresentam infantilismo sexual. Tem meninos que vão apresentar, deveriam ser assim XY, mas eles vão ser XXY, e aí eles vão ter características femininas também. Então, assim, é um assunto
do qual realmente merece destaque, que vocês vão aprofundar disso na genética, tá? Que aqui a gente dá a vocês uma base e até mesmo para a gente aflorar um pouco mais esse raciocínio, ter a oportunidade de perceber que isso está mais presente, né, do que às vezes a gente imagina, mas que a gente abre campo para realmente vocês aprofundarem na genética. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa ou foi impressão minha? Não. Tá? Então é isso, Lu. Depois, inclusive, dá uma olhadinha, né? A gente trabalhou, tem os assuntos aqui que são legais e importantes, assim, para vocês darem uma olhadinha que realmente é interessante quando a gente fala da genética e quando a gente fala desses assuntos, né? Porque é colocar uma teoria em cima de situações que a gente vivencia, em cima de situações que às vezes a gente tem uma pessoa próxima, né, que apresenta determinadas características, então a gente entende um pouquinho melhor. Hoje eu vou apresentar a vocês vão ver, inclusive aqui a gente está nessa construção, vou apresentar a vocês algumas alterações, né, que são heranças monogênicas, que são transmitidas de uma maneira hereditária, como, por exemplo, a epidermólise bulhosa, a fibrose cística, que são também heranças genéticas, e é nessa construção que a gente vai fazendo e vai apresentando para vocês, tá bom? Bem, então vou dar aqui continuidade, mas é isso mesmo que eu inclusive falei desde o início. Qualquer coisa, pergunta, podem ficar à vontade, tá bom? Olhem só. Aqui, então, como eu estava mostrando para vocês, né, eu vou recordá-los como a gente faz um cruzamento, podendo utilizar do xadrez mendeliano, né? Então, aqui eu coloquei essa estrutura cromossomal, né, que é azão-azinho, e aqui azão-azinho também. Então, olhem só. Azão, azinho. E aí o cruzamento entre esses indivíduos. Repare, azão, azão, aí eu coloco aqui, ó, azão, azão. Azão, azinho, você coloca azão, azinho. Aqui, azinho, azão. Você pode, tá? A ordem não altera. Então, normalmente a gente coloca primeiro a letra maiúscula, para depois colocar a minúscula. E aqui, azinho, azinho. Aí você fala, o que isso significa, né? A gente já falou também inicialmente, mas isso daqui sempre é bom fixar pra gente. Olhem só, vou pegar agora aqui o vermelho. Repare, do cruzamento, né, de indivíduos que apresentam essa característica, que são dois indivíduos aqui, ó, heterozigóticos, né? Foi aquele conceito que a gente viu no início. Todos os dois são heterozigóticos. Repare que eles tiveram desses 4 quadradinhos, a gente fala que cada quadradinho corresponde a 25%. Então, se a gente perceber do cruzamento de indivíduos heterozigóticos, nós teremos, olha, reparem que esses 3 aqui, ó, vão apresentar a característica dominante. Por quê? Eu tenho azão aqui, tenho azão aqui, tenho azão aqui. Então, seriam 25 mais 25, 50, mais 25, 75. Então, 75% desses indivíduos aqui apresentam a característica dominante, que é a característica do azão. Que, porventura, se a gente pegar aqui, né, a característica dominante é a cor amarela. E 25% serão indivíduos homozigóticos recessivos, ou seja, vão apresentar a característica recessiva, que é a característica verde, tá? Por que a gente apresenta isso? Primeiro, é interessante para vocês entenderem desse cruzamento, né? A gente já falou dessa primeira lei de Mendel no iniciozinho da nossa aula aqui hoje. Apresentei a vocês esse conceito de heterozigoto, de dominância, tá? Mas por quê? Porque a gente possa aplicar isso.
porque inclusive a gente possa vir a ter problemas dentro da genética, né? E aqui o que a gente aplica para vocês, apresenta na CMC, ela é a base, né? Tanto é que a gente fala que é a base da hereditariedade. Vocês vão extrapolar isso na genética, mas a gente consolida aqui esse assunto, esse raciocínio para vocês aprofundarem depois, né? E que isso é a maneira como nós temos de transmissão de várias situações, principalmente dos que nos refere mais, como eu falei no início, principalmente características de doença, né? Porque quando a gente fala, eventualmente, da hereditariedade de alguma manifestação morfológica, isso é interessante, mas isso relativamente menor, né? O grande apelo que se tem é quando nós observamos a transmissão de doenças, né? Que é o que nós vamos nos ater, eu vou mostrar aqui para vocês, para exemplificar, tá bom? Então, pegando esse tipo de herança monogênica que está ali tratada pela primeira lei de Mendel, o que eu chamo a atenção de vocês? Existem, né, que é o que a gente denomina tipos de herança. Existem as heranças que são denominadas autossômicas, e existem aquelas que são denominadas ligadas ao sexo. Reparem o seguinte, que as autossômicas possam ser dominantes ou recessivas, e as ligadas ao sexo também, dominante e recessiva. E aqui eu vou até fazer questão de voltar, porque eu acho interessante, né, que vocês consigam enxergar, mesmo quem estava aqui na sala na hora que eu apresentei isso, mas agora para vocês perceberem. O que significa uma herança autossômica? Significa uma herança... Significa uma herança que foi herdada a partir desses 22 pares cromossomais aqui, ó. Por quê? Lembram que eu mostrei a vocês que nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo ligado ao sexo. Então, a herança autossômica é aquela herança que foi herdada, por exemplo, por uma alteração no cromossomo 9. Cromossomo 9 é um cromossomo autossômico. Ou no cromossomo 13, ou no cromossomo 15, né? Então, quando nós falamos que houve, né, uma transmissão, uma característica que foi transmitida hereditariamente, que se refere a um cromossomo, né, aos 22 pares de cromossomos autossômicos, por isso que a gente fala que é uma herança autossômica. Na hora que eu falo que é uma herança ligada ao sexo, é uma herança que está relacionada aos cromossomos sexuais, que é esse último par, né? Que é o 23º par de cromossomo, tá bom? E aí eu vou voltar aqui, eu faço questão de voltar no desenho só para, né? Porque na hora de início a gente apresenta, mas para vocês perceberem, ó. Na verdade, a gente tem aqui toda uma construção para a gente chegar aqui agora e entender um pouquinho melhor. Então, na hora que eu falo herança autossômica, é indicativo, então, que refere-se àqueles 22 pares, né? A um daqueles 22 pares cromossomais. Ela é dominante, como eu já dei o conceito de dominância, né? Aquela característica que se manifesta mesmo em dose única. Ou recessiva, que obrigatoriamente se manifesta quando em dose dupla. Vou voltar aqui para vocês enxergarem isso. Aqui, olha, essa característica aqui, ela é uma característica recessiva. Ela só se manifestou, ou seja, a servilha só é verde, porque a característica, o genótipo dela, ela é observada em dose dupla, azinho, azinho. E como eu falei também no início, né? A característica dominante é representada pela letra maiúscula. A característica recessiva é apresentada pela letra minúscula. Tá bom?
Só para vocês perceberem, acompanharem, né? Ao longo da aula, das explicações, a gente quer ir construindo, né, essa linguagem que é utilizada aqui, mas para a gente poder entender. O que eu apresento para vocês? Eu apresento as heranças que são ditas e contidas lá no nosso livro didático, justamente, né, para a gente explicar ali para vocês de uma maneira pontual, porque não adianta só falar que ela é um tipo de herança, né, e citar. Às vezes o aluno nem sabe o que significa aquela situação. Na hora que eu falo fibromatose, né? Na hora que eu falo uma epidermólise, na hora que a gente fala de uma fibrose cística, às vezes o aluno fala assim, eu nunca ouvi falar, né? Uma distrofia miotônica. Então, assim, é importante que a gente tenha uma noção do que aquilo representa, né? Dentro dessa característica de herança genética, tá bom? E aqui vou apresentar também para vocês esses conceitos. Por quê? Na hora que a gente fala de uma característica comum, é uma característica, um genótipo, né? Que ele é encontrado muito prevalente na população, tá bom? Obviamente, uma característica rara é um genótipo que na hora que a gente analisa a população, ele é observado em pequena proporção. Não é obrigatório que uma característica dominante seja uma característica comum. Inclusive, eu dou um exemplo para vocês justamente de uma característica que é considerada dominante, né, que é uma característica dominante, e que ela é rara na nossa população brasileira, que é a presença de sardas, tá? Eu até acho que é agora isso, olha só, né? Se a gente perceber, a população brasileira não apresenta tão frequente assim a ocorrência de sardas, né? Embora essa característica, a presença de sardas, ela seja uma característica dominante. Mas, embora ela seja dominante, o que justifica ela não estar muito presente na nossa população? Que ela é considerada rara, porque a maioria de nós somos isso daqui, ó, homozigóticas recessivas, ou seja, é uma característica genotípica que significa ausência de sardas, ou seja, nós não temos sardas, mas o meu gene, genotipicamente, o que eu tenho é Szinho, Szinho. Como, por exemplo, o meu marido também, que não tem sardas, ele também é Szinho, Szinho, os meus filhos não terão sardas. Então, acaba que essa característica que seja, né, recessiva, porque a ausência de sardas é uma característica recessiva, ela acaba sendo comum na população brasileira, que a grande parte da população brasileira não apresenta sardas, tá? Não só para a gente colocar, por quê? Na hora que eu falo em característica comum e característica rara, eu acho que a própria terminologia já nos sugere do que seja, né? Mas é muito comum as pessoas acharem que a característica comum, ela obrigatoriamente é dominante. E não é a verdadeira, né? Depende muito da análise daquela população. Possa ser que existem populações no mundo que essa característica possa ser, além de dominante, ela seja comum. Mas aqui no Brasil isso não é fato, tá? Aqui. E agora, né, para a gente entrar nessas situações de heranças, né, inclusive explicando um pouquinho sobre cada uma, a primeira coisa que eu vou mostrar a vocês é identificar, né, conseguir identificar no heredograma se aquela herança, por exemplo, ela é autossômica, tá? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Nós temos um heredograma, onde até o autor colocou aqui pra gente, ó, primeira, segunda e terceira geração, né?
nós podemos verificar que esse macho é um macho afetado, né? Aquilo que a gente viu anteriormente, que quando ele vem colorido, quando ele vem colorido é indicativo de um indivíduo afetado, então esse macho é afetado, teve relacionamento com essa fêmea, tiveram 4 filhos, sendo 2 afetados, um macho e uma fêmea afetada. Essa fêmea se desenvolveu, teve relação com esse macho e também tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina, sendo a menina afetada. Né? Bem, então essa daqui é a leitura desse heredograma. O que a gente percebe? Essa característica que está aqui demonstrada, ela é autossômica. Como que eu percebo isso? Reparem que tanto machos quanto fêmeas são afetados, podem aparecer afetados, né? Então, é essa característica que aparece igualmente em homens e mulheres. Então, tanto machos quanto fêmeas podem apresentar essa herança, tá? E ela possa ser transmitida diretamente de macho para macho. Então, também é uma característica de autossomia, tá? Por quê? Não se refere ao cromossomo sexual, tá? Então, se o pai tem, ele possa transmitir para o seu filho, para sua filha, de uma maneira sem nenhuma relação com o sexo, tá bom? E o que faz a característica ser dominante? Na hora que eu faço a leitura, né, igual aqui é um outro heredograma, na hora que eu faço a leitura desse heredograma, que aqui apresenta, olha, primeira, segunda, terceira, quarta geração, eu percebo que ele ocorre em todas as gerações. Eu tenho indivíduo afetado aqui, aqui, né, inclusive 2 indivíduos, aqui outros 2 indivíduos e aqui também. Ou seja, a característica em estudo, ela foi observada em todas as gerações. Reparem que só os filhos, né? Só os afetados vão ter filhos afetados. Olhem só, essa mulher é afetada, teve filho afetado e também teve filho saudável. Mas percebam que essa fêmea aqui, ó, filha dessa mãe afetada, essa filha não era afetada e ela também não teve filhos afetados. Entretanto, essa irmã dela aqui, ó, afetada, teve filhos afetados. Inclusive um menino. Esse menino, ele teve uma filha afetada. Ou seja, os afetados podem ter filhos afetados, tá? E, em média, isso não é exato, cerca de 50% dos seus filhos também serão afetados. É muito importante a gente observar o seguinte, essa é a probabilidade de 50%. Não significa que, por exemplo, de repente eu tenho uma determinada característica de herança dominante e tenho 4 filhos. Não significa obrigatoriamente que 2 serão saudáveis e 2 serão afetados, tá? Por quê? Porque isso é probabilidade. Cerca de 50% possa apresentar essa característica, mas não é com essa exatidão, tá? Então, só porque às vezes o aluno acha que obrigatoriamente, né? Ah, se ele já teve 2 saudáveis, agora se ele tiver mais 2, vão ter que ser afetados? Não, não é assim. Afinal de contas, na hora da fecundação, não tem escolha de células germinativas, né? Elas ocorrem ao acaso. Então, por isso que isso não necessariamente se manifesta fidedignamente na proporção de 50%, tá bom? E aqui, né, é aquilo mesmo que eu tinha mostrado para vocês. Característica, ela é autossômica, ela é dominante. Inclusive, nessa leitura aqui, se vocês observarem, a dominância está justamente no fator anormal, né? Por isso que aqui, ó, tem o azão, é a característica dominante, então esse indivíduo é afetado.
Tem azão, é a característica dominante, então ele também é afetado. Olha, aqui eu não tenho azão nenhum, então esse indivíduo ele é normal. Aqui também não tem azão nenhum, então ele é um indivíduo também normal, tá? Por quê? Nessa historinha que foi contada pra gente aqui, ó, o azinho, ele é o alelo normal, tá bom? Bem, sempre é isso, tá, gente? A gente tem que ler, na hora que a gente tá ali diante de uma situação, a gente tem que ler com cuidado o que está sendo dito. Às vezes a característica de doença possa ser uma manifestação dominante, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado com essa leitura. Aqui, como eu falei com vocês, vou apresentar, né, exemplos de herança autossômica dominante, que é o que a gente acabou de ver, o que é autossomia, o que é dominância, né? Inclusive na leitura desses heredogramas. Vou apresentar a vocês a distrofia miotônica, que aqui particularmente vocês vão ver tem um apelo grande à fisioterapia, já que esses indivíduos apresentam fraqueza muscular, tá? Tem a epidermólise bulhosa e a fibromatose gengival, que são 3 exemplos clássicos dentro desse tipo de herança, tá bom? Olha só, como eu falei com vocês, né, a distrofia miotônica, ela é uma alteração em que o indivíduo apresenta uma fraqueza, uma perda muscular. E que ela possa ser perceptível, inclusive, né, na observação, no semblante, na face desse indivíduo. A observação dessa criança, essa boca aberta, né, é realmente já uma manifestação dessa fragilidade muscular, que faz, né, perda da tonicidade, faz com que ela realmente mantenha-se mais, tem uma tendência a manter-se com a boca aberta. Ah, Luciene, mas nesse rapaz aqui eu não estou percebendo isso. Uma coisa também interessante nessa alteração, né? Que existem indivíduos afetados com diferentes graus, em que a manifestação possa ser às vezes mais discreta ou uma manifestação mais intensa. E eles observaram uma coisa que é muito interessante. Vamos imaginar uma família onde a avó apresenta a distrofia miotônica, ela tem uma filha também com distrofia miotônica, e agora essa filha tem uma criança com distrofia miotônica. Ou seja, é uma característica que foi herdada, né, de vó para mãe, de mãe para filho. E o que é observado? Eles percebem que a cada nova geração que vem apresentar aquela manifestação hereditária, essa manifestação se apresenta de uma maneira mais intensa. Então é por isso que eu não sei se eu coloquei aqui, mas apresentei algumas imagens de artigos que a gente vê nitidamente isso. A presença da avó, que é diagnosticada com distrofia miotônica, mas o semblante dela a gente não vê tantas alterações assim. Tem a mãe, né, que já apresenta algum grau de distrofia mais perceptivo, e tem a criança que, embora muito jovem, já apresenta às vezes uma alteração mais perceptiva, tá? Então isso é uma realidade, é uma característica que é observada. Aqui, olhem, nessa imagem se trata de 2 irmãos, tá? Que vêm apresentar distrofia miotônica, e aqui o que lhes chama a atenção, às vezes a gente consegue perceber em termos de face, uma fragilidade muscular, a pálpebra, né? Essa estrutura muscular da pálpebra, na verdade, ela também fica meio caído, dando inclusive uma interferência no olhar da pessoa, uma fragilidade, uma boca mais semiaberta, tá? E é isso que a gente chama a atenção aqui, inclusive podendo se perceber também fragilidade muscular na região do pescoço, no tórax, tá? Então isso às vezes possa se tornar perceptivo. Essa imagem, ela se refere ao mesmo senhor, né? Um pouco mais jovem, depois
com o avançar da idade e também das próprias manifestações da distrofia, tá? Percebam vocês, eu chamo a atenção aqui, ó, para a região palpebral, tá? A própria face, né? Reparem que é perceptível em relação a essas observações. Começa a ter aqui um excesso tecidual, né? Diante da fragilidade muscular da região do pescoço. E aqui um bebê, que embora absolutamente muito jovem, a gente já tem algumas observações de distrofia muscular, né? De fragilidade, né? Muscular bem característicos, tá? Então, isso se justifica em função do que eu falei com vocês. Se naquele histórico familiar, né, isso vem sendo recorrente, o que eles observam que as manifestações clínicas elas acabam sendo mais pontuais, tá? Observadas mais de uma maneira mais intensa em indivíduos mais jovens. Aqui, reparem vocês, né, em todas as imagens, inclusive de uma maneira bem pronunciada, né? Podem perceber que aquela característica da boquinha semiaberta, ela se mantém, né? Ela realmente tende a ser observada, isso com maior frequência. E o que eu chamei a atenção de vocês, que essa é uma característica que nos salta aos olhos, né, na hora que a gente vê nessas imagens, mas que não significa só isso, a fragilidade muscular não se manifesta só nisso, também em outras áreas musculares do corpo da pessoa, tá? É que de longe isso é uma manifestação bem chamativa, né? Epidermólise bulhosa, que também é uma doença autossômica, ela é dominante, mas ela é rara, aquilo que eu comentei com vocês, né? Nem toda característica dominante é necessariamente comum. E que bom, essa daqui é uma doença e ela é rara, tá? Que é a epidermólise bulhosa. Se a gente observar o termo, né? Ele já até não seja sugestivo. Por quê? Epidermólise, né? Ele lembra a gente de epiderme. Epiderme é pele, né? E bulhosa nos remete à bolha, tá? Então é isso que nós vamos observar. É uma alteração que se pronuncia no epitélio do indivíduo, né? Olhem só, ela é cutânea não inflamatória. Só que ao mesmo tempo, ela submete o indivíduo à possibilidade de infecções secundárias. Por quê? Olhem só, né? Aqui nessa imagem, dá para a gente perceber que essa alteraçãozinha, ela promoveu feridas, né? E é lógico, a gente no nosso dia a dia, a gente entra em contato com micro-organismos e eles acabam podendo, né, de uma maneira até oportunista, aproveitar e se desenvolver nessas áreas, tá? Então, elas por si não são infecciosas, mas o indivíduo possa ter infecções secundárias, afinal de contas é uma susceptibilidade muito grande, né? Vocês vão ver, tem indivíduos que têm essa alteração no corpo como um todo, o que é muito difícil, né? Gera muitos transtornos para a pessoa, sensações realmente de incômodo. Imagine no dia a dia em termos de encostar nas coisas, se sujar, né? Realmente a incidência de infecções secundárias é uma realidade. Eu gosto dessa imagem, um desenho esquemático, mas justamente para me ajudar, né, a mostrar para vocês o que na verdade acontece. Essa alteração genética promove uma presença de um fluido, de um material líquido entre essa regiãozinha aqui, que é a epiderme, né, e a derme. Então é por isso que a gente observa, e vocês vão apresentar imagens à frente, que às vezes a gente percebe bolha, né? E que facilmente elas se estouram e faz com que a pessoa, né, tenha essa região realmente vulnerável, né? E que gera esse transtorno, esse incômodo. Vocês imaginem como aqui nessas imagens, né, irmãs gêmeas apresentam a epidermólise bulhosa,
numa fase em que as crianças querem brincar, enfim, ter em contato com o chão, ir para o parquinho, né? Se sujar e ao mesmo tempo são tão expostas, são tão vulneráveis, né? Tem que ter um cuidado redobrado. Afinal de contas, né? Processos infecciosos, isso nos remete a complicações que possam, inclusive, vir. Existem situações de fatalidade aqui, né? Por quê? Mas é só tecidual, mas é um tecidual que é uma porta de entrada, inclusive para infecções, e que se ela se generalizar possa levar o indivíduo à fatalidade, né? Dá para a gente perceber uma redução muito grande da qualidade de vida dessas pessoas, tá? E uma coisa, o que vocês estão vendo nessa outra imagem, é que é muito comum, gente, quando tem alguma alteração cromossomal, que às vezes ele interfira também em outros aspectos, que possa estar relacionado, né, a alterações em outros genes. E aí possa, por exemplo, que é como é o caso, promover malformação, promover outros danos, né, a outros sistemas. Então é muito comum às vezes a gente ter um paciente, não só um diagnóstico, mas às vezes várias outras alterações que um único indivíduo apresenta, tá? Logicamente potencializando, aumentando ainda mais, né? Infelizmente, os problemas para aquele paciente, tá? Diminuindo ainda mais, inclusive, a qualidade de vida dele. Isso que é fundamental, né? Porque uma coisa também importante, essas características, essas doenças, elas não têm cura, né? Elas são genéticas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar com a qualidade de vida desses indivíduos. Olhem aqui, né? Aqui no caso, como eu falei com vocês, as bolhas, né? E, logicamente, isso daqui, o incômodo, a dificuldade que nos seja, né? No dia a dia com esses indivíduos, o cuidado redobrado, a preocupação, né? Enquanto mãe, de cuidar, de proteger. Eles são muito vulneráveis realmente. Aqui no caso, a fibromatose gengival, que também é uma doença autossômica dominante e ela também é rara, né? O próprio termo também, acredito que ele seja sugestivo, né, a partir do momento que fala que gengival, então já nos remete à região de gengiva. Ele também é conhecido popularmente, né, como elefantíase gengival. Elefantíase é um termo até mesmo, né, pejorativo, tá? Que faz uma comparação justamente por esse avantajar da gengiva, que ela vai se sobressaindo em relação à região da arcada dentária, tá? Existe um impacto visual, sim, né? Existe um impacto na aparência da pessoa, mas isso se torna secundário. Por quê? Porque nós sabemos que é fundamental uma boa mastigação para o processo digestório ocorrer de uma maneira adequada, né? A digestão, o processo adequado alimentar, ele inicia-se pela cavidade oral, havendo a participação dos dentes, na mastigação, na trituração, no envolvimento, né, que se faz ali do alimento com a saliva. Depois tem todo o processo de deglutição e o processo, né, digestório se mantém, né, vai continuar. Mas por que eu falo disso? Porque a partir do momento que essa gengiva, essa estrutura gengival vai se instalando, né, na região da arcada, ela vai prejudicando, fragilizando essas estruturas dentárias e havendo a perda desses dentes, né? Além, lógico, de um prejuízo estético, que esse prejuízo estético também interfere na saúde da pessoa, no sentido que saúde, o perfeito bem-estar físico, social e mental, né? A partir do momento que a pessoa começa a ter o constrangimento, não se sente, né, confortável, lógico também que isso aí também interfere para ela no dia a dia e na saúde dela, né?
Mas, além disso, tem também o prejuízo no sistema digestório. E se eu não me alimento bem, eu não aproveito bem os alimentos, né? Porque nós nos alimentamos não só pelo prazer da alimentação, que é muito importante, mas fundamentalmente para a gente aproveitar do alimento os nutrientes necessários para a manutenção do nosso corpo, né? Então, é isso que é importante a gente destacar, que é uma alteração que ela é importante, né? Não é só uma característica estética, não é só uma situação né, que bobagem, não, é muito importante isso, né? A pessoa estar bem, a pessoa poder se alimentar bem é fundamental, tá? Então, essa é uma doença autossômica importante da gente destacar, importante da gente pontuar, né? Então, isso que eu destaco a vocês. Existem, né, dessas observações, essas doenças, e essas são todas características hereditárias, né? Agora eu mostro para vocês uma herança autossômica, né? Mas uma autossômica recessiva. Todas as demais, né? A fibromatose, a epidermólise, a própria distrofia miotônica foram heranças autossômicas dominantes. Agora eu vou mostrar a recessiva, justamente aquela que apresenta essa característica aqui, ó, né? Ela é recessiva? Não, vou um pouquinho mais. Então, o indivíduo vai apresentar o quê? Azinho, né? Para que ela tenha a manifestação. E aqui o que a gente coloca, até destaco aqui para vocês, é que numa relação, né, de indivíduos heterozigóticos, como está aqui, existe a probabilidade de 25% deles apresentarem filhos com essa característica autossômica recessiva, tá bom? Aqui o critério de autossomia é o mesmo, tá? Eu até mantenho que é para ser chamativo para vocês, né? Então ela aparece, olha, mais uma vez igualmente, tanto em machos como em fêmeas, né? A gente tem aqui fêmea, 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 macho, 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 macho. Ou seja, ela ocorre independente do sexo, né? Isso é importante porque ela é uma herança autossômica. E ela pode ser transmitida diretamente de macho para macho, tá? Então ela realmente é autossômica. E ela é recessiva. Na anterior, eu mostrei a vocês o que era o dominante, quando a gente faz essa leitura no heredograma. Na recessiva é interessante, olhem. Primeira coisa que nos salta aos olhos, reparem que existem saltos de gerações. Então essa é justamente o caso, né, daquelas características em que o avô, né, os avós apresentavam a manifestação e os netos é que vêm apresentar, vão ser afetados, né? Na hora que a gente observa, existe salto de geração. Geração que não era afetada, geração de indivíduos afetados. Geração não afetada, geração de indivíduos afetados, tá? Então, é uma característica de que ela seja recessiva, tá? Normalmente, justamente por isso, os indivíduos afetados, na hora que a gente observa em termos dos pais deles, são pais saudáveis, são pais não afetados, tá? Então, é isso que garante o salto de gerações. Como ela é uma característica recessiva, o que eu posso imaginar aqui? Vamos imaginar azão, azinho, azão, azinho. Ou seja, o indivíduo que vem a ser heterozigótico, ele é saudável porque ele apresenta esse azão, mas ele tem a probabilidade de gerar filho afetado. Por quê? Esse menino, porventura, ele herdou o azinho do pai e o azinho da mãe. E aí ele acaba tendo a manifestação clínica, né, da doença. Ela aparece em irmandades, tá? Se a gente observar, são os irmãos que vêm apresentar a manifestação e não os progenitores. Na hora que eu olho para os pais não possuem, né? E
os genitores dos afetados frequentemente são consanguíneos. Ou seja, o que isso significa? Daquilo que a gente viu também anteriormente. Não é obrigatório, tá, gente? Porque isso aqui é perfeitamente normal de acontecer. Mas, se além de tudo, de ter aqui a indicação de que esse casal, né, existe uma consanguinidade entre eles, com certeza as chances desse indivíduo afetado, né, surgir, ele é muito maior, tá? Consanguinidade, ela colabora esse tipo de herança. E os dois clássicos que a gente vai apresentar, que é a cromatopsia e a fibrose cística, né? Que são duas características. Tô olhando aqui, tá no horário, né? Mas que não tem problema não, eu vou deixar, a gente finaliza isso semana que vem para a gente também não ter a situação de correr. Mas o que eu chamo a atenção de vocês, e isso é muito importante, que a gente possa verificar, porque essas heranças, elas de fato elas ocorrem no nosso meio, né? Existem situações em que essas heranças autossômicas, elas são transmitidas, elas ocorrem, né? Não só no nosso eixo, podem acontecer no nosso eixo familiar, mas como às vezes em situações próximas, né? Enfim, é muito importante, e principalmente quando a gente leva para esse lado de que aquela manifestação, inclusive, possa necessitar de uma interferência, de um apoio de vocês dentro da fisioterapia para dar melhoria de vida para esses pacientes, tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente vai finalizar por aqui. Como eu falei com vocês no início, né? Estamos sextando. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Chamando a atenção do que eu falei também hoje, no iniciozinho, eu lembrei vocês que é até semana que vem o envio do vídeo referente ou quer seja o DNA ou RNA ou as fases da mitose, assim como foi definido, tá bom? Então não se esqueçam disso não, é até sexta-feira que vem. Tem gente que já me enviou o vídeo, mas não deixem, ainda tem muita gente para poder enviar, tá bom? Beijão para vocês, boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Boa noite, bom final de Tchau, semana. gente. Boa noite, Clariane. Boa noite, tchau. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite, noite, professora. Sibeli, Clariane, Gerdilane, Maria Eduarda, Marina, Miriane, Núbia, Otávio. Boa noite para vocês, gente. Bom final de semana. Boa noite. Tchau, tchau.